Oi, gente, boa noite. Receba a paz do Senhor Jesus Cristo sobre a sua vida, sua casa e sua família. Vim aqui hoje trazer um vídeo diferente. Passamos aí a Páscoa, a sexta-feira da Paixão, o domingo de Páscoa, e eu queria refletir um pouquinho com vocês sobre a morte de Cristo. Por que Jesus precisou morrer por mim e por você naquela cruz do Calvário, sendo que Ele já tinha nos criado, Ele participou da nossa criação, desde o primeiro homem e a primeira mulher lá no Éden, desde o princípio, Ele estava lá e fez juntamente com o Pai, nos criou a sua imagem e semelhança. E por que então, se Jesus já havia nos criado e já tinha toda a autoridade sobre nós, por que Ele teve que morrer por nós naquela cruz do Calvário? Vem comigo que nós vamos entender um pouquinho mais sobre isso hoje. Se você não é inscrito, se inscreve aqui no canal, compartilhe esse vídeo com quem você ama e vamos assim expandir o reino de Deus, expandir e espalhar a palavra de Deus. Fiz aqui algumas anotações para compartilhar com vocês e vamos lá. Vou ler aqui algumas coisas que eu anotei. De Gênesis até Malaquias, que é os livros do Velho Testamento, onde começa e onde termina, existem mais de 300 profecias falando sobre o nascimento de Cristo. Então, existe mais de 300 profecias anunciando o nascimento de Cristo e a vinda dele sobre a terra, mais de 300 só no Velho Testamento, dizendo que Jesus viria, que Jesus nasceria de uma mulher, de uma virgem, que ela conceberia e que o Filho de Deus viria sobre a terra. No livro de Salmos, no capítulo 22, vai nos dar um exemplo maravilhoso de como Deus ele revela isso para Davi. É isso mesmo, quando Davi está passando por tribulação, quando Davi está passando por um momento de dificuldade na sua vida, ele se vê angustiado, mas em determinado ponto, quando ele está escrevendo este texto sagrado, ele vai, inspirado por Deus, escrever as próprias palavras que Jesus vai falar. Então vamos ler juntamente comigo Salmos 22, do versículo 16 ao 18, que vai nos dizer assim: Um bando de marginais está me cercando. Eles avançam contra mim como cachorros e rasgam as minhas mãos e os meus pés. Ele vai dizer aqui, como Cristo, como se Cristo estivesse dizendo, que um bando de marginais, que pessoas ruins, rasgaram as suas mãos e os seus pés. Aqui está se referindo à crucificação de Jesus. Há mais de 700 anos atrás, vai ser escrito como profecia no livro de Salmos, que as mãos e os pés de Jesus serão furados, serão rasgados. No versículo 17, todos os meus ossos podem ser contados e os meus inimigos me olham e gostam do que veem. Esse versículo me fez me emocionar de uma maneira muito grande, porque Jesus vai dizer que todos os seus ossos estão visíveis e que os seus inimigos se alegram ao ver isso. Então nós sabemos que quando começa a via dolorosa, quando Jesus ali é levado na Fortaleza Antônia e sofre ali açoites, onde nós já sabemos que em cada ponta de fivela tinha pedaços de ossos, de ferros, de pedra, de todo o material doloroso que pudesse existir. E quando cada açoite que Jesus levava, arrancava-se um pedaço de sua carne, a ponto dos seus ossos ficarem visíveis. E Jesus vai dizer, Deus usando o servo dele, aqui em Salmos, o salmista vai usar essas palavras, que os seus ossos podem ser contados. Então você imagina tamanha dor e tamanho sofrimento que Jesus Cristo passou por nós. Versículo 18, eles repartem entre si as minhas roupas e fazem sorteios na minha túnica. Por que a religião, a igreja, considera jogos aonde tem apostas feitas como um pecado? Porque é sobre as vestes de Jesus. Os soldados fizeram apostas para ver quem ganharia a túnica de Jesus, escarnecendo e zombando dele.
Então grande foi o sofrimento. Então veja que lá em Salmos 22 já vai ser falado sobre a crucificação, a tortura e o sofrimento que Cristo vai passar. Há muitos anos antes dele vir à terra, antes dele nascer. Há mais de 700 anos antes de Jesus nascer, o profeta Isaías também fornece para nós detalhes da vida e da morte de Jesus. No livro de Isaías 53, no versículo 5 ao 9, eu vou ler com vocês aqui alguns versículos. Vai dizer o seguinte para nós, a partir do versículo 5: Mas ele foi ferido por nossas transgressões e moído por nossas iniquidades, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Então esse versículo primeiro que nós lemos aqui de Isaías 53, o versículo 5, vai dizer que ele foi moído, que ele foi açoitado, que ele foi oprimido por nossas iniquidades. E iniquidades é o mesmo que pecado. Então a Bíblia está nos dizendo que Jesus ele foi açoitado a ponto dos seus ossos aparecerem a olho nu e poderem contar em quantas costelas ele tinha, como diz lá em Salmos 22, no versículo 18, que estava à mostra os seus ossos. Olha como ele sofreu, e isso foi pelos nossos pecados. Nós tínhamos uma dívida com Deus. Deus estava irado com a humanidade, porque a humanidade só se rebelava contra Deus. E o pecado estava fedendo as narinas de Deus. E uma forma de Jesus Cristo nos salvar da ira que Deus estava sobre a humanidade foi ele se entregar em nosso lugar. Ele disse: Pai, eu vou. E eu vou pagar o preço. Eu vou pagar os pecados deles, porque o homem, a mulher, a humanidade não é capaz de pagar pelo pecado que estão cometendo. Somente um santo, somente eu sou digno, somente Jesus foi digno de pagar por todos os pecados que eu e você cometemos todos os dias, que toda a humanidade comete dia após dia. Ele foi o único que suportou. Nós não suportaríamos na nossa fraqueza, na nossa pequenez, na nossa inferioridade. Nós não suportaríamos pagar os nossos pecados. E é por isso que nós temos a certeza que não existe pecado que não possa ser perdoado. Não existe pecado grande, pecadão, pecadinho. É pecado que existe. Mas graças ao sacrifício de Jesus, a Bíblia vai dizer, o castigo que nos dá a paz era para nós sermos castigados, mas quem foi castigado em nosso lugar foi Jesus. E por comprar esse castigo que era nosso, ele pagar esse castigo, ele ser castigado por nós, carregando os nossos pecados, isso nos dá o direito de dobrar os joelhos, pedir perdão e ser perdoado. Ide e não peques mais. Vai e não peque mais. É pedir perdão e não pecar mais. Então entende que Cristo ele foi castigado no nosso lugar. O castigo que era para eu pagar, que era para você pagar, quem pagou foi ele. E levando os nossos pecados. Então por que Jesus teve que morrer por mim? Para poder pagar por todos os meus pecados. Para aplacar a ira de Deus sobre a humanidade. Versículo 6. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas. Cada um se desviava pelo caminho que queria. Como nos dias atuais, cada um vai para o caminho que quer. Cada um acha que é o dono da verdade. Está como uma ovelha desgarrada e é por isso que está tão próximo a vinda de Cristo. Então Jesus ele veio porque caiu sobre ele essa iniquidade, caiu sobre ele esse pecado de nós acharmos que somos donos das razões, que sabemos o que é certo, que sabemos de tudo e não precisamos de Deus. A humanidade estava dessa forma, então Jesus falou, eu vou pagar esse pecado também. Para que o povo entenda que precisa de um Cristo, que precisa de um Deus. Só que eles não vão suportar pagar o preço, então eu preciso pagar. Ele foi oprimido, mas não abriu a sua boca. Aqui nós já vemos outra lição. Ele foi oprimido, ele foi xingado, ele foi cuspido, ele foi açoitado, mas como um cordeiro mudo, ele não abriu a sua boca. Jesus não abriu a sua boca para reclamar. Jesus ele não abriu a sua boca para amaldiçoar, pelo contrário. Jesus ainda disse ao Pai, Pai, perdoa eles porque não sabem o que estão fazendo. Então a mensagem que eu quero trazer aqui pós-Páscoa para você, mas uma mensagem de Deus,
para os nossos corações hoje é que Jesus, ele morreu tão somente para pagar o preço do nosso pecado. Talvez não seja nenhuma novidade para você, mas talvez seja exatamente por isso que Deus me colocou aqui para trazer essa palavra hoje, para te lembrar do motivo pelo qual Jesus morreu. Foi para pagar um preço que eu e você não suportaria pagar. Apenas Ele teve o poder de passar por todo esse sofrimento como um cordeiro mudo não abriu a sua boca, para que nossos pecados hoje fossem perdoados. Ele levou sobre si. Então ele veio, ele não precisava passar por isso, mas ele veio por amor a você, por amor a mim. Ele veio e pagou os nossos pecados. E a conta ficou zerada diante de Deus, foi pago o preço. Então nada do que você vai fazer para Deus, não faça esperando, ai, Deus vai me recompensar. Deus recompensa, mas não espere isso, porque Ele já pagou. Na verdade, é nós que somos eternos devedores para Ele. Nada do que nós fizemos vai pagar tudo o que Jesus fez por nós. Isso é evangelho da cruz. Isso é sexta-feira da paixão que passou. Será que nós pensamos e paramos para refletir nos motivos certos? O que aconteceu naquela sexta-feira? E o que aconteceu no domingo de Páscoa, pela manhã? A Maria foi até lá. Aquelas mulheres foram junto com ela, algumas mulheres foram. E a pedra do sepulcro havia sido removida. E elas procuravam. O anjo diz, por que procuram vivo entre os mortos? E nesse momento, ele mostra que realmente ele é Deus. E que tem toda a autoridade nos céus e na terra e no inferno. E nem durante esses dias que Jesus ficou morto, o seu corpo, ele não parou de trabalhar. Porque a Bíblia vai nos mostrar que ele foi até o inferno e tomou a chave da morte das mãos de Satanás. E a partir dali, toda a autoridade foi dada a Cristo. Ele venceu a morte. Se você for no túmulo de muitos famosos, vai estar escrito, aqui jaz fulano, aqui jaz tal pessoa. Mas se você for lá em Israel e chegar lá no túmulo onde Jesus, o corpo foi sepultado, você vai encontrar. Ele não está aqui, porque ele já ressuscitou. Deus te abençoe, perdoa esses barulhos de cachorro aí ao fundo, mas que essa palavra tenha penetrado na tua alma, no teu coração. Uma ótima noite em nome de Jesus.